primeiro soneto da permanência. Esta saudade bate no meu peito como um vento encrespado de remorsos, tardes mansas, manhãs iluminadas, meigos seios nascentes, bicicletas em torno do jardim. Esta saudade queima e me embriaga, e bebo mais, e bebo tudo, e já não resta nada no universo a não ser a embriaguez desta saudade. E eis que me sinto absinto. Eu sou um garoto do interior. Isso eu disse quando eu fui receber o Prêmio Cruz de Souza lá em Santa Catarina. Eu nasci em Salvador, em 1942. Mas com 3 anos de idade, a minha família foi para Porções, no sudoeste da Bahia. E quando eu, por volta dos 12 anos de idade, fui estudar em Jiquié, onde fiquei até 1961, quando voltei para Salvador para estudar no Colégio Central da Bahia, que era um grande colégio. Depois eu fiz o Direito, fiquei uns tempos estudando Direito. Meu pai era um grande advogado. Eu abandonei o Direito, eu já estava escrevendo uma crônica diária para a Tribuna da Bahia naquela época. E no início de 1970 eu fiz o vestibular para jornalismo. E aí fiz o mestrado em Ciências Sociais e fiquei lá ensinando na Faculdade de Comunicação uns 20 anos. Então pedi minha transferência para o Instituto de Letras. A literatura sempre teve primeiro lugar na minha vida. Fui para lá e lá fiz o doutorado. Qual a diferença, né, entre a profissão do jornalista e a do escritor? O trabalho de jornalismo é objetivo. O jornalista lida com fatos. E nós lidamos com a imaginação, com a sensibilidade. Não tem nada a ver. Até escrever alguns livros dizendo que o jornalismo é um tipo de literatura. Não é. Não é, porque em jornalismo você não cria. Agora, é claro que o jornalista deve escrever bem. O senhor falou em escrever bem. Queria que o senhor me dissesse quais seriam as qualidades de um bom texto. Olha, no caso da literatura, eu acho que é o seu valor estético, né? É o que ele é capaz de transmitir de emoção para o leitor. A literatura, eu gostava de dizer a meus alunos que a literatura não é o quê, a literatura é o como. Às vezes eu pergunto para eles, mas esse livro é sobre o quê? E eu dizia, não é sobre nada, é um romance. Para você saber que livro é aquele, você tem que ler o romance. E como cada leitor é único, cada leitura é única também. Esse é o objetivo da literatura, a arte de fazer com que, através da palavra, toda aquela emoção, todo aquele significado, toda aquela riqueza lírica chegue ao leitor. O que é que o homem precisa ter para ele ser um poeta? É a mesma coisa em qualquer área de arte. Isso aí, a pessoa nasce assim. Ninguém se transforma, ninguém muda. Ninguém resolve ser escritor. Os que resolvem ser escritor não são escritor coisa nenhuma. Então é uma coisa que vem com a gente, vem na vida, vem da infância. Então você vai ler muito, você vai estudar muito, poder dominar os meios. E é claro que com o tempo a sua vivência vai impregnar o seu trabalho. Então eu acho que é uma fatalidade, não é uma escolha, não é uma opção. Você é ou não é. Tem gente que acha que pode fazer essa opção, mas é lastimável porque nunca funciona. Pode até enganar alguns, enganar até a própria pessoa, mas não vai enganar por muito tempo, porque o crítico final é o tempo e ele que vai colocar as coisas em seus devidos lugares. Qual a importância do passado para a vida de um homem? Olha, o passado é a única coisa que a gente tem. O presente, quando você fala nele, ele acabou de passar. E o futuro, como dizia o poeta Manuel Bandeira, o futuro diz o povo que a Deus pertence. A Deus, ora, a Deus. O futuro é uma possibilidade. E quando nós chegamos ao futuro, não existe o futuro, porque já está presente, e estando presente, ele vira passado imediatamente. O artista cria com o quê, principalmente? Com sua memória de emoção, que guardou todo esse material riquíssimo da vida e que vai lhe servir. E é com ele que você vai trabalhar.
Por isso que a criação é uma coisa eminentemente emocional. Você lê um livro e se comover com ele, lê um poema e se comover com ele. Se não funcionar assim, então não funcionou, ou por culpa do leitor ou por culpa do autor. De alguma forma, não funciona meramente intelectualmente. Queria que o senhor falasse sobre o seu processo criativo. É uma coisa tão misteriosa que desde menino que eu venho estudando o assunto. Porque eu queria saber por que cargas d'água que eu tenho que escrever. Ao invés de estar brincando lá fora, eu estava tentando escrever. E escondido, porque escrever é uma coisa que eu não ia confessar a ninguém. E, sobretudo, escrever poesia naquele tempo, menino. Tem uma história de Vinícius de Moraes muito boa, é que Vinícius de Moraes, uma vez um amigo dele chamou ele em particular e disse: Vinícius, eu quero conversar com você. Aí Vinícius assim, digo, qual é? Disse, não, eu estou muito preocupado com você. Aí Vinícius, por quê? Estão dizendo por aí que você é poeta. Então, não era coisa muito indicada, né? Quer dizer, havia um preconceito contra isso. Então, por que que eu escrevo? Eu não sei explicar porque eu escrevo, nem como eu escrevo, porque eu escrevo de tanta maneira que eu não sei explicar como. Eu tenho aí dezenas de livros sobre a criação artística. É tão misteriosa que, desde a antiguidade, os artistas criaram entidades mitológicas para explicar a criação, né? As musas. Então, as musas é que ditavam isso. Que a pergunta é a seguinte, veja só, por que fulano pode fazer uma composição musical e eu não posso? Porque se eu me pergunto como é que você cria, não tenho a menor noção. Acho, inclusive, que há momentos que eu não me reconheço. Normalmente eu não planejo fazer nada de literatura. Ou ocorre ou não ocorre. Será que isso tem alguma coisa a ver com sonho? Calderón de la Barca, o poeta dizia, la vida é sonho e los sueños, sueños son. A vida é sonho. A vida é sonho. A vida é uma história de fadas. Tem um verso de Fernando Pessoa que diz assim, nós somos contos contando contos. Nada. Ninguém nos garante que exista uma realidade. Ninguém sabe. Nós é que achamos que isso é uma realidade. Realidade como e para quem? Eu acho que isso tudo é sonho, mesmo quando é um grande pesadelo, mas o pesadelo também é sonho. É assim que eu vejo a vida. Eu não acho que haja um sentido para a vida, uma direção, uma inteligência acima de nós, dirigindo o que? Essa coisa tão mal administrada que é o mundo. Portanto, eu encaro a vida como um sonho. O que o senhor acha que vai acontecer com a escrita nesse momento em que o audiovisual tem invadido as nossas vidas? Não vai acontecer nada, a escrita vai continuar sendo escrita, o audiovisual já invadiu há muito tempo. É sempre aquela velha história. Quando apareceu o rádio, aí muita coisa ia desaparecer. Quando apareceu o cinema, o teatro ia acabar. Quando apareceu a televisão, ia acabar o cinema. Então, esse pessoal não para pensar que são coisas diferentes, são expressões diferentes. Um romancista não vai deixar de escrever um romance para fazer uma novela de televisão, a não ser para ganhar dinheiro, mas ele vai querer escrever o romance dele, porque é a coisa mais importante da vida dele. Então, a palavra vai continuar, porque a palavra é a nossa maior riqueza, né? Seja ela escrita ou falada, e a literatura, na verdade, é rica, mesmo antes da palavra escrita. A literatura oral é fabulosa. Se você vê, por exemplo, a Odisseia de Homero outros poemas, são poemas orais, que vieram a ser escritos muito tempo depois, quando a palavra escrita foi criada, né? Então, a Guerra de Troia era declamada nas feiras, nas cidades, pelos aedos, pelos poetas, etc. Tal, todas muito antes de ser escrito. Quando a palavra escrita aparece, aí começam a registrar. Então, aliás, Platão, que escreveu para Chuchu, tem momentos na filosofia dele que ele condena a palavra escrita, porque ele diz que a palavra escrita ia prejudicar a memória dos homens. Né?
Mas eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que tudo isso convive. Convive. Nada vai destruir nada. O poema se chama Canção de Depois de Tanto. Vamos beber qualquer coisa, que a vida está um deserto e o coração só me pulsa, sombras do ido e do incerto. Vamos beber qualquer coisa, que a lua avança no mar e há salobros fantasmas que não quero visitar. Vamos beber qualquer coisa amarga, rascante e rude, brindando sobre o já frio cadáver da juventude. Vamos beber qualquer coisa, o que for, vamos beber, mesmo porque não há mais o que se possa fazer. Obrigada. Tá bom. De repente, E vou tentar ficamos muito antigos. Em teu olhar ainda há luz.